Apocalipse. Só de ouvir essa palavra, muita gente já pensa em fim do mundo, medo, confusão, não é? Mas e se a mensagem principal do livro for, na verdade, sobre esperança? Pois é, vamos juntos tentar decifrar um dos textos mais mal compreendidos de todos os tempos. Para a gente conseguir entender o Apocalipse, vamos seguir um caminho de 5 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, vamos quebrar alguns mitos. Depois, achar a chave que está no contexto da época. Aí, a gente parte para decifrar os símbolos e, no final, vamos ver como tudo isso se conecta numa baita mensagem de esperança. Beleza, então. Para começar, vamos direto no ponto. Qual é o maior mal-entendido sobre o livro do Apocalipse? Essa frase aqui resume bem o que muita gente sente, né? O Apocalipse acabou ganhando essa fama de ser um roteiro de filme de desastre, um livro super confuso, assustador, que é melhor nem chegar perto. Então, a grande questão é, será que o Apocalipse é mesmo sobre prever o fim de tudo? Ou será que ele é, na verdade, uma carta de esperança escrita pra gente que estava passando por uma crise gigantesca? Olha que interessante. A primeira pista está no próprio nome do livro. A palavra grega original é apocalipsis. E sabe o que ela significa? Não tem nada a ver com catástrofe. Significa revelar, tirar o véu, mostrar uma coisa que estava escondida. Então, o ponto principal é esse. O livro não foi escrito para botar medo em ninguém. Pelo contrário, a ideia era dar conforto e força para o pessoal que leu ele pela primeira vez. Tá, mas como a gente pode ter certeza disso? Bom, a resposta para isso está no contexto histórico. Entender para quem o livro foi escrito e por quê é tipo a chave que abre a porta para a gente entender a mensagem toda. Para fazer isso do jeito certo, existe uma ferramenta chamada exegese. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Em vez de a gente tentar encaixar as nossas ideias de hoje no texto, a exegese busca puxar para fora o significado que o autor queria passar para o público original dele. E isso se resume a 3 passos bem simples, na verdade. Primeiro, ler o livro todo de uma vez para pegar a ideia geral. Segundo, fazer perguntas sobre a história, tipo quem escreveu, para quem, qual era a situação daquela galera. E terceiro, aí sim, analisar os temas e os símbolos que aparecem. E quando a gente faz isso, a coisa toda começa a clarear. Olha só, o autor, o apóstolo João, estava exilado numa ilha. O público dele eram 7 igrejas reais lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E a situação deles era pesada. Eles estavam sofrendo uma perseguição braba do Império Romano. Isso mostra que o livro nasceu de uma crise real, concreta, e não de uma previsão abstrata para o futuro. Beleza. Com esse contexto todo em mente, vamos pegar essa ferramenta e usar num dos símbolos mais famosos e mais polêmicos do Apocalipse. O famoso 666. Nossa, esse número já gerou todo tipo de teoria e especulação, né? Mas a pergunta é, será que isso era um código sobre algo do futuro distante ou sobre o presente daquelas pessoas? O próprio autor João dá uma dica. Ele diz que para entender o número é preciso sabedoria. Isso sugere que era um enigma que o pessoal daquela época podia e devia resolver. E a chave para resolver esse enigma é uma prática que era super comum naquele tempo, chamada gemátria. E olha só que incrível a solução. Na gemátria, cada letra tem um valor numérico. Se você pegar o nome Nero César, aquele imperador romano famoso pela sua crueldade contra os cristãos, e escrever em hebraico, a soma dos valores das letras dá exatamente 666. Ou seja, para os primeiros leitores, isso não era mistério nenhum. O 666 era um código, um símbolo bem claro que apontava para o maior opressor deles naquela época. Agora que a gente já entendeu como os símbolos funcionam, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem maior. Vamos ver como o Apocalipse, na verdade, é o grande final de toda a história que começa lá em Gênesis. Pensa no Apocalipse como um espelho do livro de Gênesis. É sério, tudo que foi perdido em Gênesis é restaurado no Apocalipse. Lá em Gênesis, a humanidade é expulsa do jardim. No Apocalipse, ela é bem-vinda na cidade de Deus. O acesso à árvore da vida é bloqueado. No Apocalipse, ela está lá, acessível para todos. A história que começou numa tragédia, num jardim perdido, termina numa festa, numa cidade-jardim, com a promessa de que tudo vai ser feito novo. E tudo isso nos leva para a conclusão principal, a grande mensagem do livro. O Apocalipse é, no fundo, um livro sobre esperança.
O autor faz uma distinção que é super importante, especialmente para aquele pessoal que estava sofrendo perseguição. Ele diz o seguinte: eles iam passar por tribulação, por sofrimento no mundo por causa da fé deles. Mas eles seriam salvos da ira, do juízo final de Deus. Não é uma promessa de que não haveria dor, mas sim uma promessa de vitória no final. Então, a grande mensagem revelada do Apocalipse é esta: ei, apesar do poder gigantesco do Império Romano que parece invencível, Deus está no controle da história. E essa história toda não está caminhando para o caos, ela está caminhando para a vitória da justiça e para uma nova criação. O Cordeiro vence, não César. É um chamado para perseverar com fé, sem medo. Então, quando a gente estuda o Apocalipse com respeito, usando os métodos certos, a gente descobre que ele é um livro lindo, cheio de esperança e alegria. A gente passa a enxergá-lo não como um roteiro de terror, mas como uma poderosa mensagem de garantia. E essa mensagem antiga acaba lançando um desafio para a gente hoje, né? No mundo com tantos poderes, com tantas coisas competindo pela nossa lealdade. O que significa para nós ter esperança em um reino diferente?